Tem muita gente que começa a fazer dieta e fica doente, fica com fraqueza. Outras pessoas têm doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, né, doutor Cristiano? Lúpus eritematoso sistêmico, lúpus discoide, a psoríase, tireoidite de Hashimoto, que leva ao hipotireoidismo, Isso. síndrome de Sjögren, a pronúncia é Sjögren, né, mas todo mundo conhece como síndrome de Sjögren, própria doença celíaca, vasculites, né, poliarterite nodosa, enfim, e artrite reumatoide, que você já mencionou, várias doenças autoimunes aí que estão relacionadas, né? E o questionamento é: essas doenças podem interferir na minha queima de gordura, no emagrecimento? É possível desinflamar o organismo, mesmo tendo, por exemplo, uma doença autoimune, mesmo tomando corticoide, mesmo porque a imunidade da pessoa fica vulnerável, né? O que deve fazer para turbinar essa imunidade? Porque muitas pessoas nos procuram, né, doutor Cristiano, para emagrecer, mas elas estão com a saúde boa. Elas querem perder a barriga, elas querem melhorar a autoestima, elas querem vestir a roupa, né, que não serve mais, elas querem usar um biquíni, elas querem melhorar a saúde, mas a aparência é muito importante. Isso é ótimo. Mas eu só faço um adendo, né? Elas estão com a saúde boa aparentemente, né? Porque ninguém que está acima do peso pode estar com a saúde boa, por mais que os exames estejam aparentemente normais. Porém, existem muitas pessoas que já estão com doenças instaladas, né? Diabetes tipo 2, hipertensão, fibromialgia, mas tem muitas pessoas também que têm sintomas de acordar cansada, indisposta, libido baixa. Então, assim, as pessoas estão sofrendo muito, imunidade baixa, as pessoas estão sofrendo muito com dietas, né? E com essa questão do metabolismo lento. Às vezes na menopausa, às vezes não na menopausa, mas mesmo assim tem metabolismo lento. Tem muitas mulheres de 30, 40 anos que já estão com metabolismo muito lento. E aí, doutor Cristiano, nós vamos conversar sobre o seguinte: inflamação tem estreita relação com a imunidade. Vocês sabiam? Uma pessoa que realmente está magra, ela tem uma imunidade forte. Porém, o que vemos são pessoas emagrecendo e ficando doente, dando feridinha na boca, ficando fraca, uma aparência ruim, aquela aparência de doente quando emagrece. As unhas ficam fracas, o cabelo fica fraco e até mesmo vivendo efeito sanfona, emagrece, engorda. E o efeito platô, que é emagrecer, mas paralisar. Isso não acontece se nós estivermos desinflamados. A perda de gordura precisa ser de forma estratégica, inteligente, desinflamando a nível de intestino, a nível de fígado, por exemplo. E a pergunta é, doutor Cristiano, a nossa imunidade tem que estar boa para que a queima de gordura aconteça? Nós temos um conjunto, né, de sistemas dentro do nosso organismo que visa nos proteger de invasores externos. Então é como se fosse um país que tem que ter uma defesa para não ser atacado por países estrangeiros, né? Então, nosso corpo está sempre recebendo ataques, né? De vírus, bactérias, fungos, outros micro-organismos, né? Vermes, né? E, enfim, todo tipo de invasor. E mesmo toxinas ambientais, né? Como metais pesados, plásticos, substâncias químicas que, infelizmente, hoje permeiam o nosso ambiente. O mundo é eminentemente poluído, até a nossa água é muito poluída. Então, o nosso corpo ele tem que estar preparado, ele precisa ter um sistema de defesa para se defender. E esse sistema de defesa é o sistema imunológico, ou o sistema imune, tanto faz, pode-se usar imunológico ou imune. E ele é constituído de células especializadas, que tem várias funções, são vários tipos de células que têm essa função de verdadeiros guerreiros, guardiões, né, que guardam o nosso corpo, não permitem que esses invasores entrem e façam o que queiram dentro do nosso corpo, né? Então nos protege. Tudo bem, isso aí é fisiológico, é fundamental, faz parte da vida, da nossa existência. A questão é quando esse sistema imunológico ele entra em desequilíbrio. Então, como o indivíduo está acima do peso, ele está com sobrepeso, obesidade, jamais ele tem um sistema imunológico equilibrado.
Não existe, né? Por isso que eu falei com você que não existe obesidade saudável, né? Aquela história, um gordinho saudável, é uma pessoa obesa saudável, ou com sobrepeso saudável. Não existe. Ela pode até estar com os exames bonitos, pode estar com os exames aparentemente normais, porque a gente tem que tomar cuidado, porque normal não significa bom, tá? Normal significa comum. Mas quando uma população que é toda diabética, é normal ser diabético. E aí as pessoas acham que uma glicemia de 99, de 100 está ok, né? E nem sempre. É possível ter uma glicemia de 110 que não é tão ruim e uma de 80 que é ruim, dependendo de outros contextos. Nós temos que olhar o geral, o conjunto da obra, não um número de um exame para dizer se o indivíduo está saudável ou não está. Até porque a questão do diabetes vai muito além só da glicose, né? Tem, por exemplo, a resistência insulínica, que é o verdadeiro problema. A glicose é só um reflexo. Então, esse sistema imunológico, no indivíduo que ele está obeso ou com sobrepeso, ele está defeituoso e normalmente ele está hiperativado. Mas olha para você ver, olha que interessante, ele não está hiperativado para defender o indivíduo do invasor, ele está hiperativado para inflamar o indivíduo, porque é o sistema imunológico que ativa o sistema de inflamação do nosso corpo. A inflamação, toda inflamação, ela faz parte de uma defesa. Ela acontece quando você tem uma infecção, ela acontece quando você se machuca, e aí não é uma invasão, ela não está se defendendo da invasão, mas houve um dano ali, ela precisa reparar. Então, ela também faz parte do sistema de reparo, porque o sistema imunológico e de reparo andam de mãos dadas. Então, um processo de cicatrização, por exemplo, é coordenado pelo sistema imunológico. Então, esse sistema imunológico fica hiperativado, mas de uma forma doentia. Não hiperativado porque ele está te defendendo mais do que o comum. Não. Ele, pelo contrário, muitas vezes a pessoa fica com a imunidade fraca para se defender de agentes externos, mas o sistema começa a atacar o próprio organismo. É como se o defensor comece a se voltar contra o próprio agente que é defendido. O guardião, ele começa a se voltar contra aquele que ele guarda, e não contra o inimigo. Então o sistema imunológico começa a atacar o próprio organismo, promover um ataque contra as próprias células. E ele começa a atacar as próprias artérias, o coração, o cérebro, o fígado, enfim, as células próprias do organismo. Ele fica disfuncional. Isso é muito comum em quem está com obesidade, quem está com sobrepeso. Esse ataque a si próprio, o sistema imunológico, em vez de atacar o agente externo, está atacando o próprio corpo, nós chamamos de autoimunidade, ou seja, a imunidade contra si próprio. Fogo amigo, famoso fogo amigo, né? É um soldado atirando no próprio amigo dele. Em vez de atirar no soldado inimigo, ele está atirando no amigo. Uhum. Esse fogo amigo é a autoimunidade. São aquelas doenças que nós discriminamos ali no início. Falamos delas no início. Artrite reumatoide, outras artrites, a tireoidite de Hashimoto, né, que é uma autoimunidade da tireoide, do sistema atacando a própria glândula tireoide, levando muitas vezes ao hipotireoidismo, até ao hiper também, em alguns casos, mas na maioria das vezes ao hipotireoidismo. O diabetes mellitus tipo 1, que é autoimune, na sua grande maioria, o tipo 1. Várias outras doenças, síndrome de Sjögren, o lúpus, a psoríase, a fibromialgia, que muitas vezes tem um conceito de talvez ter uma autoimunidade também. Então, olha como que o indivíduo obeso ele é um indivíduo inflamado. Por quê? Porque essas células de gordura que estão ali a mais no organismo dele, que estão armazenando quantidade de gordura, elas estão tanto aumentadas de tamanho quanto aumentadas de número. Nós chamamos de hipertrofia e hiperplasia. Então elas são aumentadas em número e em tamanho. Elas estão maiores e mais numerosas, as células de gordura. Esse excesso de células de gordura promove uma hiperatividade imunológica contra o próprio corpo. E essa autoimunidade, esse ataque a si próprio, causa uma disfunção hormonal que provoca ainda mais acúmulo de gordura no corpo. E a pessoa, novamente, nós sempre vamos falar aqui no ciclo vicioso. A gordura leva à inflamação, a inflamação leva à disfunção hormonal, que leva a mais acúmulo de gordura, que leva a mais inflamação. E essa conta não fecha nunca, ela só se amplia, É uma dívida, como se fosse aquela dívida que a pessoa nunca consegue pagar. Já viu que a pessoa que se endivida e nunca consegue pagar? Para cada prestação que ela paga, ela aumenta 3 prestações? É infinito? É isso que acontece, né? É um processo que se autoalimenta, se retroalimenta e vai ampliando a
disfunção hormonal que amplia a capacidade da pessoa de produzir e armazenar gordura no corpo. E vai minando a capacidade desse organismo queimar gordura. Vocês viram que interessante. As pessoas às vezes nunca pensam, né, doutor Cristiano, como o sistema imunológico tem a ver com sobrepeso e obesidade. E como a gente destrói com as próprias mãos o nosso organismo através das dietas. E aí, então, esse ciclo vicioso, né? Você falou uma coisa importante, né? As dietas restritivas, em vez de melhorar esse processo, elas pioram esse processo. Ah, mas doutor, eu fiz uma dieta, restringi, perdi 5 quilos. Você sabe do que foram esses 5 quilos? Se você fizer uma bioimpedância, um exame, você vai descobrir que provavelmente a maior parte desse peso que você perdeu foi de massa magra, não foi de massa gorda. Ao perder massa magra, você, na verdade, está engordando, mesmo que você tenha perdido peso. É por isso que a pessoa perde 5 e recupera 10. Porque quando ela perde massa magra, é na massa magra que acontece a maior parte do metabolismo. Se a pessoa perdeu massa magra, ela perdeu o metabolismo, ela disfuncionou o metabolismo dela. Você lembra das mitocôndrias, que são as queimadoras de gordura? As células musculares, que estão dentro da massa magra, elas são as células que têm o maior número de mitocôndrias. Então, se você está perdendo uma célula muscular, uma célula de massa magra, você está perdendo a fornalha que queima a gordura do seu corpo. E a gordura mesmo, que é bom, a pessoa não está perdendo quase nada. Por isso que a cada vez que ela faz uma dieta restritiva, fica mais difícil queimar gordura, mais difícil emagrecer e mais fácil recuperar o peso perdido e engordar ainda mais. Há que se diferenciar perder peso de emagrecer. Muita gente perde peso, mas poucas pessoas verdadeiramente emagrecem. Emagrecer é perder gordura, é perder peso de gordura. E tem muita gente aí perdendo peso de músculo. E aí fica aquela pessoa que você falou, descaída, desaba o rosto, a pessoa fica com aquela cara de doente. Ela não emagreceu verdadeiramente. Ela só perdeu massa magra. Perde peso, porque o músculo pesa também. Por que, doutor Cristiano, que o emagrecimento hormonal funciona para o homem, para a mulher, para a família inteira? Ele funciona para o homem, para a mulher, para a família inteira, porque ele é baseado em preceitos e conceitos que são universais no ser humano, que existem em qualquer ser humano, qualquer ser da espécie Homo sapiens. Então, se você é da espécie humana, a sua fisiologia obedece os mesmos conceitos de todos os outros seres humanos. Portanto, podemos usar os mesmos princípios para um homem, para uma mulher, para um adolescente, para um idoso, para uma pessoa jovem. Não interessa. A ciência do corpo é a mesma. A ciência dos hormônios são a mesma. As peculiaridades que existem entre homens e mulheres não têm a ver com essa parte do emagrecimento. Tem a ver com a parte masculina, feminina, mas não tem relação com a parte do emagrecimento. Gente, o que é verdadeiro é simples e fácil de fazer. E ninguém te conta. A verdade é que para emagrecer, você precisa de uma rota. Uma rota de interagir o alimento com os hormônios. E essa alimentação que interage com seus hormônios faz com que ative lá dentro do seu DNA o código da queima de gordura que está armazenada. Então, se você é homem e tem gordura armazenada, esse tipo de alimentação que interage com seus hormônios vai fazer essa utilização da gordura que está armazenada. Da mesma se você forma. tem 20 anos, você vai perder peso da mesma forma do que uma pessoa de 60 e de 70 anos. Porque não é a idade que interfere na queima de gordura, e sim a combinação dos alimentos que interagem com seus hormônios. Por isso, muita gente de 20 anos faz e outros de 70 e 80. Por isso que a menopausa não é impeditivo, mas tem gente de 30 anos também. Não é a idade o fator. E outra coisa importante, não importa o quão acima do peso você esteja. Se você está 500 gramas, 1 quilo acima do peso, você está 50, 60 quilos acima do peso. Quando você ajusta os seus hormônios, o seu corpo automaticamente faz perder a gordura que está em excesso. E quem não está acima do peso, se fizer a mesma coisa, não vai emagrecer mais do que precisa, porque o corpo já está equilibrado.
Então, todo esse processo ele traz o corpo para o equilíbrio. Se a pessoa já está no equilíbrio, ela vai continuar no equilíbrio. Ela não vai ficar emagrecendo até secar, acabar, desaparecer. Não vai, porque ela já está no equilíbrio. Mas se ela estiver fora do equilíbrio, não importa o quão fora do equilíbrio ela esteja, o corpo vai trazer naturalmente ela para esse ponto de equilíbrio. Isso. Então é por isso que é uma coisa que funciona para todos, né? Para quem está 50 quilos acima do peso, para quem está 5 quilos, para quem está 1 quilo acima do peso, e para quem não está acima do peso, que quer manter, ficar bem de saúde. Funciona. Quer aprender a comer, né? Quer aprender a comer melhor, viver melhor. E é uma rota que leva ao emagrecimento com saúde. Por que o emagrecimento com saúde? Porque o emagrecimento verdadeiro, aquele emagrecimento que acaba com a saúde da pessoa, que a pessoa começa a quebrar a unha, desanimada, cansada, descaída, imunidade vai para o espaço, começa a pegar tudo quanto é tipo de vírus, infecção toda hora, isso não é um emagrecimento verdadeiro. Isso é uma perda de peso que normalmente está predominando massa magra. Ela não está perdendo gordura corporal. Emagrecer verdadeiramente significa perder peso de gordura corporal. Aí sim, quando você está na rota correta do ajuste hormonal, o seu corpo vai queimar o quê? Vai queimar gordura e vai preservar a massa magra quando não faz ainda ganhar um pouco de massa magra, que seria ótimo também. Ganhar massa magra é bem-vindo, né? Eu quero ganhar peso de músculo. De músculo eu quero, mas de gordura não. E se eu tiver que perder, eu não quero perder nenhuma grama de músculo. Eu quero perder peso em gordura. Então, é esse emagrecimento verdadeiro que é diferente daquela perda de peso da pessoa que faz uma dieta restritiva, né? Que ela desnutre e começa a queimar a musculatura. E tem muitas pessoas, né, doutor Cristiano, que tem só uma pochetezinha, uma barriguinha, 5 quilos para eliminar. É para você. Tem pessoas que têm 20, 30, 40, 50 quilos para eliminar. É para você também, porque independente de quantos quilos, quem vai ajustar quantos quilos você tem que eliminar é o seu organismo. Quando você começar a comer da forma certa e os seus hormônios começarem a entrar na regulação e destravar esse código de só armazenar gordura, vai começar a utilizar a gordura que está na tua barriga, que está no teu braço, que está no teu quadril, o que está em excesso, começa a ser usado como fonte de energia. E aí você inicia um emagrecimento a favor da sua saúde. Com disposição. Com disposição, com energia. E por isso que essa rota funciona para todas as pessoas. Porque ela é natural. Ela é espontânea. Ela é um passe de mágica. Como assim, Nutri? É um passe de mágica, porque você vai comer o que o seu organismo quer que ele consuma para queimar gordura. E você vai usar a máquina a seu favor. Você vai começar a usar a sua máquina em seu favor e não sofrer por não saber usar a sua máquina e sofrer as consequências do mau uso dela. Isso. Então, quando você pega um carro e coloca um combustível correto no motor, ele vai funcionar no tanque, ele vai funcionar redondinho. Mas se você coloca o combustível errado no tanque, seu carro vai começar a engasgar, dar problema, dar defeito. Mas quer dizer, a culpa é do carro? Não, a culpa não é do carro, a culpa é porque ele está sendo mal utilizado, ele está sendo usado da forma equivocada, o que não está previsto no manual dele. Então, o que nós vamos passar aqui é o manual de instruções do seu organismo. O manual de instruções do organismo de qualquer ser humano, incluindo o seu. E aí você vai aplicar esse manual de instruções e seu corpo vai voltar a funcionar redondinho conforme ele deve funcionar. O seu corpo já é naturalmente projetado para funcionar bem. Ele só não está funcionando bem porque não está sendo seguido o manual de instrução dele. Como qualquer aparelho mal utilizado não funciona bem. Né? Então, dentro do nosso corpo, dentro do nosso DNA, de cada uma das nossas células, nós temos 2 códigos. Temos um código que é para gerar obesidade, e ele está ali para proteger o indivíduo. Por que Deus colocou um código da obesidade no corpo? Na verdade, não é um código da obesidade, é um código de armazenamento de gordura. Por quê? Porque houve eras em que o ser humano precisava acumular gordura porque ele ficava muito tempo sem ter acesso ao alimento. Então ele tinha que armazenar para poder ter uma reserva, para poder sobreviver enquanto ele não conseguia alimento novamente. Então isso era uma segurança para o ser humano.
esse armazenamento de gordura. Então, na verdade, é um código benéfico na sua natureza original. E temos o código da queima de gordura. Então, nós temos os dois códigos. Um a gente chama o código da obesidade, hoje em dia, né? Por quê? Porque ele está hiperativado. É um código que era para ser ativado em situações de escassez alimentar. Mas hoje, como a alimentação é muito disponível, e infelizmente a alimentação inadequada, né? Então esse código fica hiperativado. E o código do emagrecimento, que é o código da queima de gordura, fica desligado. Então todos os seres humanos, 100% de seres humanos, temos o código da obesidade e temos o código do emagrecimento incluído no nosso DNA. Mas então por que eu estou engordando? Eu estou engordando ou não estou emagrecendo? Porque o meu código da obesidade está ligado e o meu código do emagrecimento está desligado. E o que é que liga e desliga um código ou outro? São os nossos hormônios. E como nós podemos influenciar os nossos hormônios? Aí voltamos às combinações alimentares, né? A forma de comer, a combinação dos alimentos, que nós vamos explicar aqui passo a passo como funciona isso, dia após dia, né? Várias coisas que interferem nesses hormônios, de forma que nós passemos a ativar o código do emagrecimento e desligar o código da obesidade. Nosso corpo naturalmente já tem os mecanismos de queimar gordura. Nós só precisamos virar a chavinha. Lembrando que tudo que nós falamos aqui é de ativar o código do emagrecimento, tudo 100% natural. Nós não estamos falando aqui de tomar nenhum hormônio, de tomar nenhum remédio, de tomar nenhum suplemento. Não tem nenhum produto milagroso, não tem nenhum hormônio, nenhum remédio, nenhum chá, nada. Nós estamos falando aqui de alimentação que tem dentro da sua casa. Mas a gente tem que aprender a usá-la de forma estratégica. Deus é tão maravilhoso que nos fez o nosso organismo e fez na natureza tudo que nós precisamos para ter saúde, longevidade, energia e nos manter magros. Ninguém é feito para acumular gordura. Se nós acumulamos gordura no nosso corpo durante a nossa vida, são por ações que falam contra a linguagem do nosso fígado, do nosso intestino, dos nossos hormônios, porque estão nos ensinando errado. Nos ensinam que tem que passar fome, que tem que tirar o carboidrato, que tem que contar calorias, que tem que pesar a marmitinha para levar para onde você vai. Te ensinam que você não pode ter vida social, que a dieta é uma prisão. Isso tudo está errado. Para que você fique magra é preciso algo sustentável, verdadeiro. Precisa ser simples, estratégico sim, inteligente sim, porque se fosse só comer alface, tomate e ovos, comer saudável, todo mundo na rua estaria magro, porque todo mundo já tem essa informação. Você não precisaria de um médico, endocrinologista, nutrólogo e da Nutri para te passar um conhecimento para comer verdura e legumes. Isso todo mundo sabe que é saudável. E ter acompanhamento e ter rota é fundamental. Mas e te ensinaram errado. Te ensinaram que é difícil. A hora que você pensa em fazer dieta, você já fica doida de medo. Porque você fala, eu vou ter que parar de comer doce, eu vou ter que parar de comer isso, eu vou ter que parar de comer aquilo. Já fica nervosa só de pensar, né, doutor? Não, só ensinado a cortar caloria e cortar alimentos, diminuir o consumo de alimentos. É aquela historinha de sempre que não funciona, que está todo mundo cansado de saber. As pessoas ficam lá pesando o alimento. Ah, mas quanto de alimento que eu tenho que usar disso aqui? Quanto daquilo? Pessoal, esquece tudo que vocês já ouviram falar. Esqueçam. Se você quer emagrecer, esquece tudo que você já ouviu falar até hoje. Tudo que você acha que sabe. Porque é o seguinte, as pessoas hoje elas acham que sabem, elas não sabem. Se elas soubessem, elas conseguiriam resultados. Ah, mas eu sei que tem que cortar caloria. Pois é, você fez isso e resolveu? Não resolvi. Cortei caloria, perdi 5 quilos, ganhei 10. No final eu engordei 5 quilos no final. Né? Porque o que importa é o final. Não adianta, você perdeu 5 quilos, você sustentou. Resultado, né, doutor? Resultado é que interessa.
Não tem nenhuma teoria que sobrevive ao resultado, se ela não for verdadeira. Então, essa historinha, eu tenho que exercitar mais e comer menos. Conversa, isso não é científico. Isso aí é um raciocínio óbvio que não é verdadeiro. Porque nem tudo que é óbvio é verdadeiro. Tem muitas coisas óbvias que não são verdadeiras, né? Então, saia dessa conversinha repetitiva que você tem que consumir menos calorias, dieta com baixa caloria, dieta restritiva, que você tem que tirar alimentos para emagrecer e tem que exercitar mais para emagrecer. Não é assim, não é desse jeito. Não estou falando que o exercício não é importante, não é isso. Não confundam uma coisa com a outra, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Estou falando que não é comer menos e exercitar mais. Apenas. Se fosse assim, não existiriam bebês obesos. Quer dizer que o bebê está exercitando menos? O bebê não se exercita. Como é que pode ter um bebê obeso? Uma criança de 1 ano obesa, uma criança de 1 ano e meio obesa. Ela está exercitando menos? Né? Então, assim, a gente tem que começar a questionar todo esse lugar comum que a gente ouve aí até na mídia, né? Você ouve até profissionais aí dando entrevista falando esses absurdos, infelizmente, que na minha opinião são absurdos científicos, nunca foram comprovados, pelo contrário, eles mostram na prática que não funcionam. E a ciência nutricional dos últimos aí 10, 15, 20 anos já mostrou que isso tudo nunca foi verdadeiro, que essa pesagem de alimentos nunca foi verdadeira, essa contagem de caloria nunca foi verdadeira. Tanto nunca foi verdadeira que as pessoas eram magras nos anos 70 e ninguém contava caloria, ninguém pesava alimento. Poxa, se é esse o segredo do emagrecimento, então o que tinha lá nos anos 70 que não tem hoje? A gente tem que começar a pensar. As pessoas cortavam gordura naquela época, evitavam comer gordura? Não. E elas eram magras. Hoje as pessoas não comem quase nada de gordura e não estão magras. Ué, eu tenho que começar a pensar, tem alguma coisa estranha. E o pior, doutor, as pessoas estão se sentindo culpadas por não conseguir emagrecer e não se sentem mais merecedoras. O que eu vejo na minha caixinha todo dia? Nutri, eu não consigo. Nutri, será que eu consigo perder 6 quilos? Elas ficam perguntando, entendeu? Será que porque eu tenho diabetes? Será que porque eu tenho pressão alta? Será porque eu fiz bariátrica? Será que é porque eu tô na menopausa? Porque as pessoas não acreditam mais nelas mesmas. Elas não se sentem merecedoras. Por quê? Porque quando elas não sabem a causa, né, do não emagrecimento ou do ganho de peso delas, elas começam a procurar responsáveis, né? Então, aí elas vão responsabilizar o diabetes, vão responsabilizar o problema da tireoide, vão responsabilizar a idade, a menopausa, e na verdade não é nada disso. Essas coisas, na verdade, são muito mais consequências da obesidade do que causas dela. Então, quando a pessoa não sabe a causa, ela vai julgar a responsabilidade, né, a causa numa causa falsa, e vai se conformar com aquilo. Fala assim, não, mas é assim mesmo, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, é por isso. Não está certo. Não é por isso. E aí você acha que aquilo está certo e não toma atitude, ou então, vamos dizer, se conforma com o fracasso do emagrecimento. Mas é porque você não encontrou o caminho. É por isso. Se você encontrar o caminho, não vai importar a idade, não importa se você tem 15, 20 ou 75, 85 anos de idade, não vai importar se você está na menopausa ou não está na menopausa, não vai importar se você tem diabetes, fígado gorduroso, triglicérides alto ou problema na tireoide. O emagrecimento simplesmente acontece. Tira esse peso das costas, né, doutor? Exatamente. Não se culpe. Procure informação. Procure informação, porque a informação vai te libertar das dietas restritivas, vai te libertar dos conceitos de pesagem de alimento, dos conceitos de contagem calórica que não funcionam. Você vai descobrir aqui que é possível um alimento 0 caloria te engordar e é possível um alimento calórico te emagrecer. Então, o primeiro ponto é entender que a nossa imunidade é o centro, né? É o centro. Assim como as mitocôndrias, a imunidade. Toda vez que a gente baixa a imunidade, a gente acumula gordura. E a dieta, o que nós vamos trabalhar aqui é inflamação. Lembrando que existem alguns alimentos que são anti-inflamatórios naturais. Para turbinar a nossa imunidade, primeiro a gente tem que desinflamar. Lembrando que é comendo que se engorda e é comendo que se emagrece.
O primeiro alimento anti-inflamatório que a gente quer falar é o limão. Um digestivo, diurético, hidrata o nosso sistema linfático, né? E principalmente riquíssimo em vitamina C, melhora o nosso sistema imunológico, né? O gengibre, que é um termogênico natural, ajuda na imunidade, tem vitamina C e tem ação anti-inflamatória. Então hoje nós vamos ensinar esses dois alimentos. O gengibre, pessoal, ele é muito usado também para quem tem problemas digestivos, principalmente gases, dor de estômago, não é, doutor Cristiano? Problemas gástricos. Então, por exemplo, um chazinho de gengibre, um pedacinho de gengibre, a raiz mesmo, né? Fervido com água, tomar uma xícarazinha após a refeição, 30 minutos depois do almoço, ajuda muito na digestão. O gengibre é anti-inflamatório natural. Então, pode tomar um chazinho de gengibre depois da refeição. E gengibre não aumenta a pressão, tá bom, pessoal? Não é um pedacinho e um chazinho, 100 ml de chá de gengibre que aumenta a pressão. E o limão é um anti-inflamatório natural, rico em vitamina C, que é uma vitamina que não é armazenada no nosso organismo. Nós temos que consumir todos os dias. Aqui em casa a gente usa limão na salada, a gente usa limão na água, a gente faz uma limonada. Então é maravilhoso. Esses dois a gente já quer que você comece a usar hoje, porque já tem ações para a sua imunidade já melhorar. Eu gosto muito do chá de gengibre e depois eu adiciono o limão por último. Lembrando que limão você não pode ferver ele, você não pode congelar ele, porque senão você perde as propriedades. Tem que espremer na hora e consumir. O gengibre pode ser usado em pó também, não tem problema, ou a raiz um pedacinho.